137ª sessão ordinária da 17ª legislatura, dia 14 de setembro de 2020. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Dr. Alder, vereador Dr. Carlos, vereador Naldo do Bodeguita, vereador Hugo de Lalo, presente. Vereador João Rosman, vereador Zequinha, vereador Peterson Gonzaga, vereador Rodrigo Dias, vereador Silvinho Investigador presente, vereador Wilson do RH. Havendo número regimental, declaro aberta a 37ª sessão ordinária da 17ª legislatura, às 18h18. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Informo que se encontra à mesa diretora o balancete da receita recebida e das despesas realizadas no mês de agosto de 2020, que será publicado por afixação no ato desta Câmara. Informo que se encontra na mesa diretora requerimento de autoria do representante do Partido Solidariedade, solicitando a apresentação e deliberação do pedido de licença do vereador Rodrigo Dias de Oliveira, em conformidade com os artigos 259 e 260 do Regimento Interno da Câmara e do artigo 23 da Lei Orgânica do Município. Requeiro ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, vereador Hugo de Lalo. José Domingos Gonçalves Silva, vereador a essa Casa de Leis, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 260 e parágrafo único do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a inclusão do requerimento de licença do vereador Rodrigo Dias Oliveira no expediente dessa 137ª sessão ordinária para deliberação nos termos regimentais. Nesses termos, pede deferimento Itanhaém, 14 de setembro de 2020, José Domingos Gonçalves Silva. Vereador. Coloco o requerimento em votação. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal de votação dos senhores vereadores. Vereador Dr. Alder. Favor. Vereador Dr. Carlos. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador João Rosman. Peraí. Tá. Vereador João Rosman. Por favor. Vereador Zequinha, vereador Peterson Gonzaga, vereador Silvinho Investigador, a favor, vereador Wilson do RH. Requerimento aprovado por 8 votos. Requerimento de licença incluído na pauta desta 137ª sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento de licença do vereador Rodrigo Dias de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itanhaém, vereador Hugo de Lalo. Rodrigo Dias de Oliveira, vereador a essa Casa de Leis, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 259 e 260 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal, licença de 30 dias para tratar de assuntos particulares, a partir do dia 14 de setembro de 2020. Nesses termos, pede deferimento Itanhaém, 14 de setembro, vereador Rodrigo Dias de Oliveira. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal de votação dos senhores. Vereador Dr. Alder. A favor. Vereador Dr. Carlos. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador Hugo de Lalo. A favor. Vereador João Rosman. Vereador Zequinha. Vereador Peterson Gonzaga. Vereador Silvinho Investigador, a favor. Vereador Wilson do RH. Requerimento aprovado por 9 votos. Em virtude do afastamento do vereador titular da cadeira, em observância ao termo do artigo 263 do Regimento Interno, informa que o suplente, o senhor Diomário de Souza Oliveira, presente nesta sessão, tomou posse do cargo de vereador na data de hoje, porquanto perdurar a licença do titular. Solicito ao primeiro secretário que registre a presença do vereador Diomário de Souza Oliveira. Coloco em votação a ata da 130ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Em votação. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário a leitura do expediente do senhor prefeito.
Pela ordem, senhor presidente, peço a dispensa do expediente do senhor prefeito. Os vereadores que estiverem de acordo com a solicitação do vereador Dr. Alder permaneçam como estão. Aprovada. Determino o arquivamento do expediente do senhor prefeito, que estará digitalizado e à disposição dos senhores vereadores no sistema eletrônico de gerenciamento legislativo da Casa. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores para a leitura das indicações. Vereador Dr. Alder. De 18 de 2020, indica ao Executivo a ampliação do atendimento fonoaudiólogo para atendimento da demanda existente em nosso município. Indicação 739/2020, indica ao Executivo o abastecimento em todas as escolas municipais com papel sulfite, materiais e equipamentos que serão essenciais para a impressão de atividades, provas, lições para os alunos da Rede Municipal de Educação. Indicação 740/2020, indica ao Executivo os serviços de manutenção do ponto de ônibus com cobertura e assento na Avenida Reforcel, altura do número 908, localizado no bairro Belas Artes. Indicação 741/2020, indica ao Executivo a instalação de um braço de iluminação pública na rua Araraquara, em frente ao número 37, bairro Jardim Coronel. Indicação 742/2020, indica ao Executivo o efetivo apoio à coordenadoria do setor de lixo reciclável e às ações empreendidas pelo CONDEMA. São essas indicações, senhor presidente. Vereador Dr. Carlos. Indicação 973/2020, indica ao Executivo a notificação ou solicitação ao proprietário de terreno localizado próximo à altura do número 1305 da Rua Diana, no bairro Jardim Marilu, objetivando a manutenção do mesmo. Indicação 974/2020, indica ao Executivo o serviço de instalação de braços de luz junto à altura do número 205, 220, 4.273 e 4.295 da Rua Padre Teodoro Rastiboni, bairro Suarão. Indicação 975/2020, indica ao Executivo o serviço de limpeza de canal em trecho que compreende a altura do número 601 a 890 da Rua Elza Galvão Branco, em ambos os lados, no bairro Jardim Suarão. Indica ao Executivo o serviço de roçada em trecho compreendido entre a altura do número 601 e 890, em ambos os lados, da Rua Elza Galvão Branco, bairro Jardim Suarão. Indicação 977/2020, indica ao Executivo a instalação de tubulação em trecho compreendido entre a altura do número 601 a 890, em ambos os lados, da Rua Elza Galvão Branco, bairro Jardim Suarão. Essas são indicações, senhor presidente. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador Hugo de Lalo. Dispensa a leitura. Vereador João Rosman. Vereador Zequinha. Vereador Peterson Gonzaga. Indicação número 976/2020. Indica ao Executivo a instalação de redutores de velocidade tipo lombada na estrada Coronel Joaquim Branco, no trecho compreendido entre a marginal da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, junção com a Avenida José Batista Campos. Indicação número 983/2020. Indica ao Executivo a revitalização da pista de skate da Praça Alcides Marques, localizado no bairro Jardim Mosteiro. Indicação número 984/2020. Indica ao Executivo a realização de força-tarefa das regionais, objetivando a limpeza das bocas de lobo, bem como manutenções das redes de escoamento e captação de água das chuvas para minimizar as possíveis enchentes. Indicação número 985/2020. Indica ao Executivo a intensificação da fiscalização nas filas das lotéricas e bancos, a fim de coibir aglomerações durante a pandemia do Covid-19. Indicação número 995/2020. Indica ao Executivo a iluminação da rotatória localizada entre a Avenida José Batista Campos e a Estrada Coronel Joaquim Branco, frente ao Aeroporto Estadual Dr. Antônio Ribeiro Nogueira Júnior. Sem mais, presidente. Vereador Silvinho, investigador. Indicação 992/2020. Indica ao Executivo o serviço de reparo e manutenção do bueiro localizado entre a Rua João Barbe, esquina com a Avenida Maria Albertina, localidade no bairro Verde Mar.
Indicação 993/2020, indica ao Executivo o serviço de instalação de cobertura na unidade de saúde da família do Suarão, localidade na Avenida Padre Teodoro Ratisboni, 921, bairro Suarão. A última indicação, 994/2020, indica ao Executivo o serviço de limpeza das valas existente na rua Arthur Maia de Almeida Ramos, localidade na região, bairro Jardim Jequitibá. Vereador Augusto RH. Encaminho as indicações ao senhor prefeito. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento 116/2020. Solicita a Sabesp que nos informe sobre a possibilidade de instalação de lavatórios próximos ao Hospital Regional Jorge Rosman, à UPA de Itanhaém e nas saídas de bancos, como medida de desinfecção e prevenção à transmissão do novo coronavírus. Autoria, vereador Dr. Alder. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 117/2020. Solicita ao Governo do Estado, com cópia ao Executivo, para que informe sobre a possibilidade de implantação de uma nova UPA em nosso município. Autoria, vereador Dr. Alder. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Alder. Senhor presidente, boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, serventuários desta Casa de Leis, público presente. É uma alegria voltar a essa Casa de Leis e dizer para vocês a satisfação enorme de poder participar de mais uma sessão ordinária. A gente sabe que as coisas estão caminhando por um processo eleitoral e ocorrerão uma série de mudanças e praticamente é uma despedida da gente, mas a gente tem que deixar a nossa marca, o nosso desejo, a nossa vontade e, acima de tudo, a aspiração que a população tanto coloca como reivindicação, principalmente serviços públicos que atinjam a população mais carente. Quando se fala de UPA, nós não podemos deixar de lembrar dos atendimentos, né? A massa populacional hoje que é atendida naquela estrutura é muito grande, e principalmente em períodos de final de semana e período sazonal. Itanhaém já passou da casa dos 100 mil habitantes, e aquela estrutura hoje ela é insuficiente para uma demanda de 600 a 700 pessoas por dia. Sobrecarrega o espaço físico, sobrecarrega os recursos humanos, os recursos materiais e, acima de tudo, os recursos financeiros, que são escassos. De antemão de todas essas indicações, todos esses parâmetros, não tem outro caminho para a nossa cidade, a partir do ano que vem, nós pensarmos de uma nova estrutura. Uma estrutura descentralizada, que atinja principalmente a população mais carente e, acima de tudo, o extremo do município. A gente tem feito estudos, podemos participar do plano de governo para o próximo exercício do governo, e ali a gente colocou como estudo, como metas, avaliado por técnicos, pela população, e, acima de tudo, reivindicação da própria população. Já não dá mais para que a população possa ser atendida da forma que está sendo atendida dentro da nossa unidade de pronto atendimento. Cabe ao Estado, ao governo federal e, acima de tudo, os representantes, deputados federais, deputados estaduais, que busquem emendas parlamentares, porque o orçamento ele é pequeno. O orçamento não dá hoje para a gente manter o que a gente tem de capacidade instalada. Mas, diante de tanta necessidade, principalmente atendimento da média e alta complexidade, nós precisamos urgentemente, a partir do ano que vem, de uma estrutura maior, de uma estrutura melhor, de equipamentos de tecnologia, para que a gente possa atender uma massa populacional de quase 120 mil habitantes. Por isso eu venho hoje aqui, nessa tribuna, para deixar essa reivindicação
E peço aos colegas vereadores, que estarão aqui também, não só agora, mas o ano que vem, que sejam incisivos com isso. Que o governo possa dar condições de melhor atendimento e principalmente a unidade de pronto atendimento, onde é que salva vidas, onde em 5, 10 minutos você consegue tirar uma pessoa do sofrimento, uma família, e não dá da forma que nós estamos fazendo esse atendimento hoje. Eu sei que é um final de gestão, é muito difícil, recursos financeiros, a gente sabe da grande dificuldade que é conduzir orçamento, e principalmente, onde a gente tem que colocar 15% a 17% de saúde, a gente já coloca 30%, a gente falar em crescimento de espaço físico da saúde. Mas o ano que vem, a gente colocando dentro desse próximo orçamento, desse ano, a gente tem que pensar numa estrutura melhor, que é para a nossa família também. Porque aonde dói o calo, é num primeiro momento. Onde que você vai cair? É numa clínica particular? Não é. É na UPA. É na UPA. Então vamos lutar, vamos continuar. Peço para que os colegas vereadores aprovem o requerimento e, acima de tudo, que possam subscrevê-lo para que ele tenha força. Força não só no governo municipal, mas no governo do Estado e no governo federal. É isso, minha gente. Um abraço, obrigado. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Subscrição, senhor presidente. Requerimento 146/2020. Solicita a ETEC de Itanhaém informações sobre a possibilidade de abertura de novos cursos técnicos, bem como sobre as empresas parceiras que abrem possibilidade de estágio e emprego aos alunos conforme especifica. Autoria, vereador Peterson Gonzaga. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra. Coloco em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 147/2020. Solicita ao Executivo informações sobre a instalação de iluminação pública na estrada Coronel Joaquim Branco, no trecho compreendido entre a marginal da rodovia, junção com a Avenida José Batista Campo, conforme especifica. Autoria, vereador Peterson Gonzaga. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra. Coloco em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 148/2020. Solicita ao Executivo a possibilidade de majoração do piso salarial dos agentes de endemias e agentes de saúde do município, em consonância com a Lei Federal 13.708, de 14 de agosto de 2018. Autoria, vereador Hugo de Lalo. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra. Coloco em votação. Os vereadores, se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Requerimento 149/2020. Solicita a Sabesp sobre a possibilidade de prestar esclarecimentos acerca dos péssimos serviços de recolocação de pavimentos, paralelepípedos e sextavados em vias públicas, na execução do serviço de instalação de rede de esgoto, dentre dos outros serviços, conforme especifica. Autoria, vereador Dr. Carlos. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público da internet, serventuários da casa, muito boa noite. Pedi o apoio aqui dos vereadores. Fomos procurados por diversas pessoas da população que a reclamação é unânime do serviço da Sabesp com relação a, depois que ela passa a rede de esgoto, ela logicamente danifica a rua e ela entrega uma rua em má condições, Peterson. Se vocês perceberem, a administração, quando contratou algumas empresas para fazer os calçamentos, é um calçamento de primeira, você vai lá, tudo certinho. Quando a Sabesp vai, ela não consegue deixar do mesmo jeito. Nós fomos a campo para saber por que estava acontecendo isso, Alder. Essas empresas nos informaram que é falta de pessoas capacitadas para fazer o serviço do sextavado. E não usam uma máquina que ela compacta o chão. Ele simplesmente cava os buracos, passa a máquina e já coloca o sextavado. E aí dá o desnível. Horrível. Não tem uma rua que a Sabesp está fazendo que está ficando boa.
Isso não é de graça, porque nós vamos pagar por isso. Passa a rede de esgoto coletora, dobra o valor da conta de água, você vai pagar a conta de água e ainda mais o serviço. Então não é de graça, então não tem que ser ruim dessa forma. Então a Sabesp tem que contratar pessoas qualificadas que possam entregar a rua do jeito que ela era antes. Ali na Sorocabana já está sofrendo, colocaram uma casca de ovo lá, que já está estourando tudo. Inclusive, eu vou pedir cópia para a administração, senhor presidente, aqui, para que a gente possa fiscalizar isso. Eu fui em loco, fiz vídeo no local das ruas, toda desnivelada, doutor Alder. É um absurdo. A Sabesp está vindo com um investimento grande, sim, aceitamos sim, mas não o serviço de péssima qualidade que está fazendo. Não foi uma nem duas reclamações, basta você ver onde tem obra da Sabesp na cidade, que não tem uma rua para a gente falar, ficou boa. E se vocês verem, as empresas que estão fazendo o calçamento hoje pela administração, todas as ruas são perfeitas. Quem quiser ir lá, só no local. Então, pedimos encarecidamente que a Sabesp reveja esse tipo de serviço, um serviço hoje de má qualidade, infelizmente, no que tange ao calçamento. Quando ele vai, destrói, escava, coloca a rede de esgoto, porém, quando é na hora de dar o serviço igual o que era antes, eles não conseguem. Então, Sabesp, vamos contratar funcionários qualificados para o sextavado, simplesmente isso. Então, pedir aqui o apoio dos colegas para que pare esse desvaneio aí da Sabesp, contrate pessoas qualificadas, dê emprego, mas faça o que tem que fazer, de forma perfeita. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Subscrição, presidente. Passo a palavra aos vereadores inscritos para falarem ao final do expediente. Com a palavra, doutor Alder. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, serventuários dessa Casa de Leis, público presente. Primeiramente, parabenizar o grande momento da democracia nesse sábado, onde houve no Ginásio de Artes Marciais, lá no Belas Artes, a grande convenção onde nós pudemos receber todos os pré-candidatos a vereadores, o nosso pré-candidato a prefeito, vice, os presidentes de partido. Quero aqui deixar um abraço a todos, as lideranças políticas, os vereadores candidatos e os ex-vereadores também que tiveram presente. Uma festa maravilhosa, muito bem organizada, muito bem orquestrada, com muita beleza, acima de tudo com muita organização, e que mostra que o nosso grupo político ele é muito forte. Estava conversando com o Peterson lá fora. É muito difícil, gente, nós perdermos uma eleição diante de um exército de homens públicos, de líderes políticos que estão hoje no poder, que fazem parte principalmente dessa Casa de Leis e principalmente no Executivo, e falo principalmente na figura do nosso prefeito Marco Aurélio Gomes. Marco Aurélio deixa um legado, deixa uma história escrita, deixa uma página escrita muito bonita no nosso município de Itanhaém. Eu tenho, doutor Diomário, que já é do nosso tempo, praticamente 40 anos, contando com a vida pública de meu pai, da minha irmã, da minha carreira pública. Eu tenho praticamente 40 anos de vivência dentro da política do município. E eu não vi, e não vejo, nenhum dos prefeitos que passaram pelo nosso executivo, com tanta liderança, com tanta envergadura e com tanta representatividade política, como o nosso prefeito Marco Aurélio. Deixa um legado, deixa uma estrada
muito bem formatada, muito bem construída, para que a gente possa continuar essa caminhada e buscar, a cada dia que passa, o desenvolvimento sustentável para o município de Itanhaém. E acima de tudo, meus amigos, para as pessoas que necessitam do poder público. Marco Aurélio jamais fechou seu gabinete, jamais deixou buscar recursos, jamais deixou de ir às ruas para abraçar o cidadão e buscar aquilo que é de melhor para a família dos cidadãos. Então nós temos aí um grupo político muito bem organizado, formatado, um exército, como eu falei lá no dia, se for para a rua, se chamar a responsabilidade para si, se tiver a vontade mesmo de ganhar todo esse processo, eu não tenho dúvidas nenhuma, Itanhaém vai estar e vai continuar no caminho certo, que é o caminho do crescimento, do desenvolvimento sociopolítico, cultural e, acima de tudo, gerador de emprego e renda. Minha outra questão é a questão das aglomerações de final de semana. Isso está bastante preocupante, viu, presidente? A gente que reside aqui em Itanhaém tem até medo de ir em mercados, de ir em lojas, de sair às ruas, de ir à praia, porque não existe mais controle. Acabou o controle. As pessoas estão descendo para Itanhaém como nunca fizeram antes. Parece que não existe pandemia. Parece que não existe doença nenhuma. Parece que as pessoas nasceram ontem e querem viver à vontade. Só que, infelizmente, a doença, ela está agravando mais, está piorando cada vez mais. Existe sim a possibilidade de uma nova onda de transmissão. E se as pessoas não tiverem consciência, se elas não tiverem amor próprio, se elas não respeitarem o ser humano, vai ser muito difícil, doutor. Nós vamos entrar numa segunda onda. Bem fez o senhor, no sábado, se resguardar. Diante de tanta aglomeração, a gente sabe que é uma festa da democracia, mas a gente tem que evitar ao máximo aglomerações. E vocês não sabem o quanto isso representa para nós, que somos linha de frente, que atendemos essa população. Nós já perdemos mais de 600 profissionais no país por conta da pandemia, por conta da irresponsabilidade do cidadão, que não está nem aí com a questão do coronavírus. Ele vai para a rua, ele vai para o mercado, ele vai para a festa, ele vai para o pancadão, e ele não está nem aí com a vida humana. Nós temos que estar preocupados sim, principalmente quem é grupo de risco, principalmente quem tem problemas de saúde grave, principalmente quem toma remédio diariamente. Nós temos que ter um pouco mais de amor próprio, de responsabilidade. Essa é a minha preocupação, gente. E vamos lutar até o dia 31 de dezembro. Cobrar ações do governo federal, cobrar ações do governo Marco Aurélio, para que a gente possa ter um controle mais rigoroso diante de tanta irresponsabilidade, principalmente das pessoas que não têm a consciência e o amor pelo cidadão. É isso, meus amigos. Uma boa semana a todos e um forte abraço. Com a palavra o vereador Dr. Diomário. Senhor presidente, senhores vereadores, povo presente e a todos que estão nos assistindo. Eu fiz questão de usar esse microfone para enfocar um lado exatamente igual ao Alder, só que de outro ângulo. Eu perguntei para o vereador Wilson, que ano que você nasceu, Wilson? Ele me disse, 72, certo? Em 1964,
Eu tinha 17 anos, era presidente do Grêmio 9 de Julho, num colégio com 4.000 alunos, na cidade de Araçatuba. E estourou a Revolução. E eu vivi uma ditadura. Gente, só quem viveu uma ditadura que sabe o que é você não ter liberdade. Só aquele que foi enquadrado, que ficou de pé, morrendo de medo, é que sabe o que você não ter liberdade. As perseguições, nós vimos até hoje nas músicas de Caetano Veloso, de Roberto Carlos, o sofrimento que era. Você não poderia falar, você tinha medo do teu vizinho. Aí, Alder, você falou da convenção, mas a convenção, as 3 convenções que teve, sabe o que é isso? É liberdade, é democracia. Isso tem um valor inestimável. O povo está descrente, mas é livre. Você vai fazer uma campanha, como todos aqui estão fazendo, você percebe a descrença no homem público, que não é a nossa. Mas nós temos que lutar pela democracia. Essa liberdade de ir e vir, isso é de um valor que só quem passou um período como aquele é que pode saber, sabe? É uma coisa que é inimaginável, como é hoje na Venezuela, como todos vimos na televisão ontem, na Europa, lá, um daqueles países da cortina de ferro. Você não sabe o que é falta de liberdade. Falta de liberdade é um negócio que não existe. Porque hoje, embora a população tenha seus grandes problemas de rendimento, mas se ele for firme, lutar por perseguir o êxito, ele consegue, porque depende dele, sabe? Nós, como representantes do Legislativo e do Executivo, temos que preparar a área para a nossa população, mas livre, sabe? E numa ditadura você não é livre, você não é dono de você, você não sabe o que é uma pessoa enquadrar você, sabe? Que você é inocente, mas não pode falar. Sabe o que é isso? Eu passei por isso. É claro que não com o sofrimento que aqueles que comandavam a época tiveram, mas vi como é que era. E as convenções, ontem, aqui apresentou o Tiago e as outras 2 que apresentaram outras pessoas, demonstraram que o povo, ele se interessa. A população estava alegre, ela sem perceber, ela vai atrás, ela conversa. E nós temos que incentivar muito mais essa democracia. Nessa luta que tem o Silvinho, que tem o Hugo, que tem o Nal, que tem o Zequinha, que tem os candidatos Wilson, Carlinhos, o João. Dentro do que você falou, vereador Alder, da presença do Peterson, que é um menino brilhante, que não vai disputar essa eleição, mas está participando do momento político nacional, que tem opinião, que fala, que ajuda as pessoas, até com a palavra, sabe? Isto é um valor inestimável, sabe? É preciso garantir que esse momento seja sublime. Permita a oposição de falar. É permitido, tem que falar. Não concorda com o nosso lado? Fale.
Quem sabe ele fazendo uma crítica obriga que eu melhore. Às vezes eu estou errando. Ouvir uma crítica, eu vou melhorar. Sabe? Mas eu sou livre. E se eu quiser atravessar a rua, eu atravesso. Eu não sou obrigado a fazer o que a ditadura determina. Então, a grande alegria desse final de semana, você vê que as simples convenções mexeram com a população. E ela passou a ter interesse. E nós devemos incentivar esse interesse. Como tem que se preparar as crianças para ter interesse, para não ficar só lá, como é que chama, Silvinho? Pancadão. Para sentir que esse país é nosso, que essa cidade é nossa, e que nós é que vamos construir ela do melhor jeito e da forma que nós queremos. A gente está vislumbrando aí esse pessoal que participou da convenção do nosso principal candidato, na nossa opinião, em que a gente sente que há grande possibilidade de eleição. Vamos atravessar. Como você disse, o nosso atual prefeito, ele pavimentou a caminhada para termos um deputado. Temos que prestigiar e acreditar e lutar para isso. Esse jovem Tiago e o jovem Rodrigo, como eu disse, com os jovens que estão aqui, tem um futuro brilhante, sabe? A cidade está caminhando corretamente. Falta detalhes que dependem de todos nós. Vamos fazer uma campanha democrática e bonita e limpa, sabe? E limpa. Apenas com ideias, com discussão de ideias, com permissibilidade para que o povo participe alegremente e discuta em prol de uma comunidade. Para concluir, a nossa comunidade é linda e nós devemos isso a eles. Muito obrigado. Desculpa, presidente. Com a palavra, vereador Dr. Carlos. Senhores vereadores, presidente, queria parabenizar o Dr. Aldo e o Dr. Diomário pelas sábias palavras. Democracia é isso, é você escolher de forma, do jeito que você quiser. Por isso que somos livres, escolher A ou B. Escolhemos o Tiago e o Rodrigo, por ideal, cada um tem. Escolha, vamos fazer uma luta limpa, de forma que saia o melhor para a cidade. Pessoal, eu estou sempre aqui, batalhando aqui para que tenha um transporte de qualidade. Venho trazer algumas atualizações. É notório na cidade que estamos tendo uma licitação para que uma nova empresa venha para a cidade. E o trâmite está correndo normalmente. Mas já sabemos, falei hoje com o secretário Milton Gordo, a empresa Litoral já impugnou, ou tentou impugnar a licitação. Graças a Deus, sem êxito. O próprio Tribunal de Contas entendeu que essa licitação está nos trâmites corretos. A empresa, Silvinho, não presta um bom serviço. Ela não se preocupa em colocar ônibus novo, ela não se preocupa em dar qualidade nos ônibus, não se preocupa no bilhete único, não se preocupa com o que está no contrato que assumiu anteriormente. Mas, de toda forma que ela pode, ela quer atrapalhar, porque ela não pode mais participar. Ela ficou inidônea. De toda forma, ela tenta barrar a licitação. Mas se ela, pelo menos, fizesse um serviço de qualidade, isso não estaria ocorrendo. Então, eu fico espantado com uma empresa que não vai prestar um serviço de qualidade. Ela está aí há muitos anos, e de uns 2 anos para cá, piorou muito mais. Todo mundo liga. Eu tenho certeza que os vereadores aqui estão sendo procurados para reclamar
do transporte. O Gaivota, 2 horas, 3 horas de atraso, doutor Diomário, da pessoa sair de lá para vir trabalhar. Eles não colocam ônibus, nós estamos na fase laranja, eles fizeram um trato no judiciário, só coloca 50%, e não estão colocando 50% de ônibus na cidade. Não estão. Basta ligar para a população, é um absurdo, é desumano o que essa empresa está fazendo com a nossa população. Cobra R$ 3,50 para transportar seus ônibus com pneu careca, má qualidade, sujo e velhos. Em vez de ou fazer o serviço dela e colocar o que tem que colocar no contrato, ela tenta atrapalhar de todas as formas a licitação. Eu não entendo uma empresa dessa, Silvinho, de verdade eu não entendo. Não ajuda, atrapalha e não quer que uma licitação chegue no seu ápice, que é que empresas venham para prestar um serviço de qualidade na cidade. É lamentável, de verdade, é lamentável ter uma empresa que se comporte dessa forma, que não tenha dignidade, que venha, simplesmente faça o serviço. Eu acho que até a licitação seria suspensa, mas não faz, Silvio, não tem proposta, não faz uma proposta para o governo, não faz uma proposta para o judiciário, que poderia, por exemplo, me dê 6 meses que eu vou colocar os ônibus, não coloca e nem vai colocar. E enquanto isso, quem sofre? A população, que não tem ônibus para ir trabalhar, não tem ônibus para ir para um lazer, não tem para nada. Quem sofre? Os vereadores, que são atacados na rua, porque diz que nós não fazemos nada com o transporte, que o executivo não faz nada, Rosma, porque a empresa está aí, mas eu digo aos senhores da população, nós estamos tentando fazer de todas as formas possíveis, não é fácil quebrar um contrato de uma empresa de transporte, não é fácil, mas dentro da lei, da legalidade, está acontecendo, que a licitação está ocorrendo, e vai ocorrer, doa quem doer, porque o que é legal sempre vai prevalecer. No mais, desejar a todos um ótimo começo de semana e fique com Deus. Com a palavra, Silvinho, investigador. Mais uma vez, aí eu quero cumprimentar o presidente, quero cumprimentar todos os colegas vereadores, público presente, quem está acompanhando pela internet, dizer que está tudo higienizado aqui, tem a distância de segurança, então por isso que eu vou tirar essa máscara aqui para conseguir falar melhor. Quero iniciar cumprimentando o meu amigo, presidente do PROS aqui da cidade de Itanhaém, Adriano Fiaresgo, seja muito bem-vindo a essa Casa de Leis, Adriano, é sempre um prazer aqui tê-lo, não só nas Casas de Leis, mas em todos os atos do governo municipal aqui na cidade de Itanhaém. Eu ouvi as palavras dos meus colegas que me antecederam aí. Carlinhos, eu estou junto com você nessa briga aí, com relação ao transporte público. A empresa demonstrou que ela não tem condições de permanecer e também não tem intenção de melhorar mesmo o serviço público. Parabenizar o governo municipal aí por estar tocando adiante essa licitação. Eu vou falar um pouquinho do que falou o doutor Alder com relação à quantidade das pessoas aqui na cidade de Itanhaém. Nós devemos nos preocupar também não com a quantidade, doutor, mas com a qualidade das pessoas que estão vindo para a cidade de Itanhaém. E para fazer esse parente, eu vou entrar um pouquinho também na fala do meu amigo, vereador, doutor Diomário, com todo o respeito, doutor Diomário. Quando a gente fala aqui de ditadura, o senhor começou a descrever a ditadura, o senhor viveu isso, eu vivi apenas 15 anos do período de ditadura, então eu não tenho essa lembrança do senhor, mas quando o senhor começou a descrever a ditadura, eu comecei a falar o seguinte, nós não saímos da ditadura então, nós permanecemos numa ditadura, nós precisamos de uma ditadura dentro da democracia. Por quê? Quando o senhor falou assim, nós tínhamos medo do vizinho, hoje nós continuamos a ter medo do vizinho, nós tínhamos medo de ir para a rua, hoje nós continuamos com medo de ir para a rua. Hoje o senhor não tem a tranquilidade de sair com um bem, ninguém tem aqui a tranquilidade de ir com um bem seu na rua, porque é perigoso tomarem seu bem, à força. Então eu acho que o que mudou nesse período todo foi o agente coator, que no tempo da ditadura nós conhecíamos quem era, hoje nós não conhecemos. No tempo da ditadura nós tivemos mortes, e hoje nós continuamos a ter mortes, 60 mil por ano. É mais de 60 mil mortes por ano. Então, quando começou a descrever, olha, porque isso não tinha liberdade lá, eu falei, nós também não temos agora também não.
Porque nós não conhecíamos, nós tínhamos medo do vizinho. Caramba, nós também temos medo do vizinho aqui também, porque eu não conheço direito do meu vizinho. O cara vem de lá para cá, eu não sei quem é esse cara, um monte de carro. Então, quando eu falo de qualidade, é o que está acontecendo. Hoje, eu acredito que os senhores também devem ter ligação para o senhor aí. Falou, o que nós vamos fazer com o pancadão? De novo, no pancadão no Oásis. Por quê? Porque a qualidade das pessoas não se respeitam mais. Eu quero ver... Eu falo para os senhores que ainda é ditadura, eu quero ver aquele coitado que mora lá dentro do Jardim do Oásis, ele vai lá fora, para as pessoas que estão ali, ouvindo o pancadão, fala, por gentileza, amigo, aqui dentro da minha casa, tem uma criança, o senhor pode parar com a rua? Eu quero ver o que vai acontecer com essa pessoa. Então, o que nós estamos vivendo? Como que nós vamos conseguir fazer isso? Daqui para frente, é a liberdade. É a liberdade. O que é ruim no país é a democracia, é a ditadura. A ditadura é ruim. Com todo respeito, pelo amor de Deus, gente, eu não estou aqui para defender momento político. Eu penso só o seguinte, nós temos que começar a pensar no que nós vamos querer para a cidade de Itanhaém. As pessoas que nós vamos querer para a cidade de Itanhaém. Nós temos que começar a pensar em segurança pública e cobrar mais efetivamente o governo do Estado. Nós estamos aqui há anos sem receber um policiamento novo aqui na cidade. E é aí que eu faço a briga, a briga no bom sentido, junto ao governo municipal, em aumentar o efetivo da Guarda Municipal, para acabar com esses pancadões, acabar com gente passando lá no Coronel, lá empinando moto, passando por cima de um monte de gente. Mas é a liberdade que se tem hoje. Nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Cansamos de receber vídeo, criança de 10 anos em cima de capô de carro, dançando, põe a boca aqui, tira a boca dali. Mas ninguém pode falar nada, porque nós vivemos uma democracia. A ditadura mata, a democracia não. 60 mil mortes por ano, gente fazendo pancadão, gente roubando na hora da praia, gente matando, mas pode. O pior período é a ditadura. Antes nós conhecíamos quem eram os agentes coautores. Quem roubava banco nós conhecíamos também. Que pegavam em armas, nós conhecíamos. Que se tornou o quê? Que se tornou aqui, é o que mandou, é o que tornou o país o que está hoje. Quem assaltava banco foi presidente de país, do nosso país. Isso é uma vergonha. Isso não existe. Nós temos decisões de supremos tribunais aí, 1h30 da manhã. Quando é que você consegue achar numa comarca um juiz 1h da manhã? Mas você consegue achar uma liminar de um presidente de um tribunal, 1h e pouco da manhã, para cara que tem colarinho branco? Você está de brincadeira. É o que nós estamos colhendo agora aqui no país. Repito, não estou defendendo porque eu não vivi esse período. Tinha 15 anos de idade quando acabou. Mas falar que nós vivemos melhor hoje, eu não aceito também não. Hoje, uma canetada de um ministro de um Supremo colocou mais de 1.000 traficantes na rua, pô. E nós estamos aqui, ó, como policial aqui, ó, suando para colocar um traficante na cadeia. E quem que as pessoas cobram? Vão cobrar o juiz que canetou? Nem sabe quem que é. Vai cobrar o policial. Vai cobrar o prefeito. Vai cobrar os vereadores aqui. Então nós temos que começar a refletir, não só quantas pessoas vão ter na cidade, mas principalmente, quem são as pessoas que vêm para a cidade? É reforçar aqui, falar, meu amigo, você vem fazer bagunça na cidade, toma aqui, ó, a multa para você. Ah, então vai para Itanhaém ganhar uma multa. Se você não se comportar, você vai levar uma multa. E você nós não queremos na cidade. Nós queremos pessoas que contribuam para a cidade, que tragam o enriquecimento para a cidade, que aí nós vamos conseguir contratar mais pessoas. Agora, enquanto vier esse público para vir aqui, para tocar um funk na porta do lado da casa das pessoas, não querem saber se tem... E eu duvido se alguém vai chegar na hora e falar assim, mas por gentileza, baixa o seu som. Duvido, sabe por quê? Porque essa pessoa que esse coitado aí, vai depois ser escrachado e vai ser perseguido. E aí compete a gente fazer isso daí, escolher o que nós vamos querer. Quero já parabenizar também aí o pessoal do jurídico da prefeitura, que conseguiu dar andamento no concurso, que foi travado pela justiça, mas 50 guardas municipais. Não vai conseguir contratar agora por causa do período eleitoral. Mas é isso que nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar uma segurança melhor. Você cobrando a segurança, você vai ter um turista melhor, você vai ter um comércio melhor, uma cidade aquecida, contratando as pessoas. É isso que a gente quer brigar.
É por isso que eu quero brigar. Então, com todo respeito, é mais um desabafo com relação a esse tipo de coisa. É mais um desabafo com relação a esse tipo de liberdade. Foi dado muita liberdade e não se cobrou nada em troca dessas pessoas. Façam o que quiserem. Não, aqui nós temos que colocar ordem. Para nós começar a qualificar as pessoas que vêm para cá. Senhores, no mais, uma excelente semana a todos. Que fiquem com Deus. Não há mais vereadores inscritos para falar, senhor presidente. Suspendo a sessão por 5 minutos. Solicito que o primeiro secretário proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Dr. Alder. Presente. Vereador Dr. Carlos. Vereador Dr. Diomário. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador Hugo de Lalo. Vereador João Rosman. Vereador Zequinha. Vereador Peterson Gonzaga. Vereador Silvinho, investigador. Presente. Vereador Wilson do RH. Havendo número regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada da matéria pautada para sessão secreta. Moção de aplauso 19/2020. Autoria vereador Wilson do RH. Coloco a moção 19 de 2020 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, coloco a moção em votação. Peço ao primeiro secretário que proceda à chamada nominal de votação dos senhores. Vereador Dr. Alder. A favor. Vereador Dr. Carlos. Vereador Dr. Diomário. Vereador Naldo Bodeguita. Vereador Hugo de Lalo. A favor. Vereador João Rosman. Vereador Zequinha. Vereador Peterson Gonzaga. Vereador Silvinho, investigador, a favor. Vereador Wilson do RH. Moção de aplausos e reconhecimento número 19 de 2020 ao senhor Jailton Wagner Santos de Souza pelos relevantes serviços prestados ao município de Itanhaém. Aprovada por 10 votos. Passamos agora a deliberar sobre a ordem do dia. Informo que se encontra na mesa diretora requerimento de urgência especial ao projeto de lei número 87 de 2020, de autoria do Executivo. Tendo obedecido aos termos do artigo 67 incisos do regimento interno desta Câmara, solicito a inclusão do projeto na presente ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 87 de 2020. Projeto de lei 87 de 2020. Altera o dispositivo que especifica das minutas padrão de convênios que constituem os anexos 1 e 2 da Lei 2.486, de 31 de agosto de 99, autoria Executivo. Coloco o projeto de lei número 87 de 2020 em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Silvinho, investigador. Mais uma vez, boa noite, presidente, os colegas vereadores, ao público presente, quem acompanha a internet. Pessoal, isso é só uma adequação da lei municipal, levando-se em consideração o decreto estadual 49863. Ele só vai alterar a redação dos anexos 1 e 2 da lei 2.486, seu artigo 1º. O que isso quer dizer, trocado aqui em miúdos? Na antiga lei, esses convênios entre o governo municipal, o governo do estado, no que diz respeito ao apoio, ao aporte que ele dá aos órgãos de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, no tocante ao abastecimento de viaturas e reformas em prédios de instalação desses órgãos de segurança pública, alterou-se, onde lia-se que era o prazo de 1 ano, prorrogável por mais períodos no máximo de 5 anos. Aqui a lei ela vem falando, já dando prazo máximo de 5 anos a contar da data da assinatura. Então o que mudou foi isso. Era 1 ano prorrogável no máximo de 5 anos, e aqui já está falando já que é período de 5 anos. No mais, é o mesmo convênio padrão que é formulado entre o governo do estado e o governo municipal.
No mais, muito obrigado e vou votar aqui a favor, já antecipando. Projeto de lei continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer o uso da palavra, coloco o projeto em votação. Peço